Olá, gente, vamos continuar com as nossas questões. Nós temos aí as questões da banca IBAD. Se você é um concurseiro, você está estudando para a banca IBAD e DECAP, aqui é o seu lugar. Eu me chamo Heloísa e eu peço a você que compartilhe com os amigos, com os colegas, né, o nosso canal aí. Compartilhe com eles para que eles também sejam abençoados e eles nos abençoem, tá bom? Então vamos à nossa primeira questão. Tá dizendo, a tradição manda que, vamos aqui separar, né? Tá aqui junto, que a gente vá dar uma conferida final naquele parente, amigo ou camarada que se foi, mas eu também evito. Gosto de lembrar das pessoas vivas e não me sinto à vontade naquele quase converscote em que as pessoas falam de amenidades em torno de um corpo inerte, cercado por flores à espera de ser carregado para a cova. Muitas vezes, o que nós estamos vendo aqui, gente? O emprego do presente do indicativo dos verbos do terceiro parágrafo da crônica tem a intenção de veicular nessa parte do texto a ideia de. Eu tenho aqui para vocês destacados os verbos, olha, nós temos os verbos aqui destacados. Vamos ver aqui. Eu tenho os verbos aqui, olha, manda, gosto, sinto. Eu vejo que o verbo, eu tenho ele o quê? No presente do indicativo. O presente é o quê? É uma ação habitual do dia a dia. Olha, aqui está dizendo que eu tenho que agora aqui, está falando no terceiro parágrafo da crônica. O que é a crônica? A crônica é um gênero textual. Crônica, gênero textual. E esse gênero textual é um texto narrativo. Só que é um gênero textual que é aquilo que é do cotidiano, do dia a dia. E está falando que o presente do indicativo, também que é no dia a dia, que é habitual. Então temos aqui, está pedindo a ação aqui, né? O emprego no indicativo. Nessa parte do texto, a ideia de quê? Ações e comportamentos habituais do presente. Olha, crônica também, é aquilo que é habitual, que é do dia a dia, é do cotidiano. E o presente também. Verdades universais, aquilo que é comum a todos. Como dizem assim, por exemplo, a verdade universal fala que todo homem, todo ser humano nasce e morre. Verdade universal. Ações futuras, não está falando de ações futuras, aquilo que vai acontecer. Está falando que o presente é agora. Ações passadas, não, tiro fora. Ações e comportamentos habituais do passado, não. Está pedindo o que, gente? Presente. Então, o correto aqui pode ser ações e comportamentos habituais, só que não pode ser o quê? Do passado. Então, eu não vou marcar esta. Qual é a correta? Esta aqui. Então, nós temos a letra A sendo a correta. Segunda, está falando aqui sobre o que é inteligência. Está destacado. Muitas vezes eu leio para que você tenha ideia. Mas igual temos a primeira questão, você nem precisa ler ali. Você pega os verbos, já está no presente, todo verbo. Agora você vem na segunda aqui, ó, pesquisa. Então eu passo a partezinha aqui, eu falo aqui, ó, que reconhece que a comunidade que pesquisa, ó, a comunidade que pesquisa, essa comunidade ela faz alguma coisa. Então eu tenho esse pesquisa que se faz, é uma ação da comunidade, esse pesquisa, como que expressa ação, movimento, eu tenho verbo. Que expressa ação, movimento, eu tenho verbo. Então aqui eu tenho um verbo. A inteligência artificial. Aí embaixo eu tenho. E afirma que há muitos, olha, muitos. O que o verbo aqui tem um verbo haver. O verbo aqui é o verbo haver. O verbo haver, eu sei que ele é o quê? 3PS. Esse verbo é 3PS, terceira pessoa do singular. Esse verbo, eu sei que ele não tem o quê? Sujeito. O verbo haver, né, no sentido de existir, esse verbo ele não tem
sujeito. Mas ele tem o quê? Ele tem complemento verbal. Ele tem um complemento verbal. Esse complemento verbal, eu sei que é o quê? O objeto direto, né? O verbo haver, ele não tem sujeito, não é isso? Mas ele tem o quê? Complemento verbal, que é o objeto direto. E outra coisa, muitos aqui está o quê? Deixa eu marcar diferente. Ó, muitos aqui, ele está, ó, flexionado. E tem um S aqui, que está flexionado. Vamos ver o que está pedindo aqui, ó. Quais são, respectivamente, as classes gramaticais a que pertencem as palavras grifadas? Então, aqui em cima, pesquisa, a comunidade pesquisa, ó, ela faz alguma coisa, então esse aqui vai ser um verbo. E aqui, olha, eu tenho o verbo e eu tenho esse complemento dele aqui. Só que aqui está flexionado. Que classe gramatical é essa que eu tenho aqui? Então, vamos colocar um pouquinho mais para vermos qual a classe gramatical que nós temos aqui. Então, uma coisa que eu vou analisar. Aqui em cima, eu sei que é verbo. Olha assim, gente, que interessante, tá vendo? Aqui é verbo. Se é verbo, a primeira oração aqui é verbo, eu venho aqui e olho aqui já as opções, olha. É verbo, então posso deixar o A. Eu sei que essa aqui, pela ordem, é verbo. Essa aqui eu já vou descartar. Ó, vou descartar. Posso até pegar outra cor, né? Pronome não é. Eu já vou descartar aqui também, ó. Falando ali é um verbo, não é pronome. Aqui é verbo, então eu vou deixar. Substantivo não, é verbo, então eu vou deixar. Ali, então fiquei com o quê? Eu fiquei com a letra D, não é isto? Que é verbo, e aqui verbo. Então eu tenho, ou vai ser o quê? A letra. Vai ser o A ou vai ser a D. Agora aqui eu tenho, olha, como eu coloquei, isso aqui muitos. Aqui está falando que é advérbio, verbo e advérbio. Advérbio eu já sei que não vai ser. Olha aqui, o advérbio é uma classe o quê? Invariável. Muitos, aqui está flexionado. Se ele está flexionado, o advérbio não flexiona. O advérbio é uma classe invariável, é uma classe de palavras. É a classe de palavra, invariável. Então, esse aqui, olha, não vai ser um advérbio. Então, essa eu tenho certeza que essa aqui não vai ser. Então, eu já tiro aqui, ó, já elimino. Então, vai ser o quê? Ó, verbo e substantivo. Porque o substantivo é uma classe, sim, que flexiona, mas não o advérbio. Então, eu tenho aqui, ó, verbo e substantivo. Que há muitos, ó, que se dedicam ao desenvolvimento. Classe gramatical. Essa banca também ela usa muitas classes de palavras. E eu preciso saber para saber a função que exerce. Vamos à terceira questão aqui. Em qual das sentenças abaixo a concordância do verbo, né? Concordância do verbo sublinhado se apresenta no singular. De fato que não haver sujeito na oração. Epa, nós já falamos lá. Quando é que não tem sujeito? A oração sem sujeito. Olha, a oração sem sujeito, ela acontece com o verbo. Tanto, gente, com o verbo haver, ó, verbo haver. Quando é que eu tenho oração sem sujeito? O verbo haver no sentido de existir. O verbo haver no sentido de existir. Não tem sujeito. Então, eu tenho o verbo fazer. Olha, o verbo fazer. Fazer o quê? Indicando tempo passado. Indicando tempo, no sentido, né, de indicar tempo passado. Você fala, faz 3 anos que João viajou. Ó, faz 3 anos, eu tenho aí oração sem sujeito. Ou sujeito inexistente, que é o mesmo. Ou verbo, eu tenho também os verbos que indicam o fenômeno da natureza. Indicam o fenômeno da natureza é oração sem sujeito. Tá? Então, eu tenho essas aqui opções, tem o verbo ser também, quando ele indica um tempo geral. O verbo ser também quando indica tempo geral.
Então, eu tenho essa, vou colocar aqui, mas é menos usado. O que nós usamos mais? Quando indica tempo geral. Pronto. Quando você tem isso aqui, você tem o que? A oração sem sujeito, tá? É o caso aqui, oração sem sujeito. Então, o que é mais usado? O que que essa banca, a IBAD, ela usa mais? O verbo haver. Você vai encontrar lá o a, geralmente você vai ter do verbo haver, o que usa bastante. Segundo também que usa o verbo fazer, indicando o tempo passado, tá bom? Então, nós temos aqui, olha, tá pedindo aqui que não há, ó, não há haver sujeito na oração. É o caso, viajei, ó. Quando é que não tem esses casos aqui, ó, que você tem oração sem sujeito. Então, viajei não é esse verbo. A, olha aqui, ó, a do verbo haver. O que que ele tem? Ele não tem sujeito, mas ele tem o que que eu falei lá embaixo? Lá, ele tem o quê? Ele tem o objeto direto. Ele não tem sujeito. 3PS. Ó, terceira pessoa, ó, singular. Verbo haver no sentido de existir. Verbo fazer indicando o tempo passado. Então, aqui, esse é o correto. Eu vou olhar as outras. Aí, ó. Chegou, esteve, precisa, que não são verbos impessoais. Isso aqui são verbos impessoais. O verbo haver é um verbo impessoal, né? Deixa eu colocar aqui. Um verbo impessoal. Pronto. Terceira pessoa, 3PS. Esse aqui é a opção correta de oração sem sujeito. E nós temos no nosso canal, gente, explicadinho. Nós temos lá passo a passo. É só você entrar no nosso curso e ter tudo separadinho, bonitinho lá. Então vamos a essa questão. Aqui está dizendo, pode-se reescrever o segmento, já não aguentava mais. Aquela gente. Não aguentava mais aquela gente. O que está querendo aqui? Vamos ver? Sem deixar de respeitar as normas da colocação e o uso do pronome mantendo o sentido original o. Já não aguentava mais aquela gente. Eu tenho aqui o pronome, já não li, ó, aqui é um pronome li, né? É um pronome oblíquo que ele está dizendo. Vejam só. Só que eu tenho aqui o lhe e eu tenho o lhe aqui. Aí eu olho o quê? Eu vou olhar o verbo. Já não aguentava. Quem aguenta, ó, já não aguentava mais. Quem aguenta, aguenta alguma coisa. Aguenta o quê? Aguentava o quê? Eu tenho o que aqui? Vou olhar a transitividade. Transitividade do verbo, né? Esse aqui é um verbo que aguentava o quê? É um verbo transitivo. Mas eu tenho o lhe aqui que eu já posso eliminar, porque o lhe, eu não vou ter ele. Se esse verbo aqui é um verbo que é um verbo transitivo, aguentava o quê? Verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, eu vou ter objeto direto. E quando eu tenho o lhe, é para verbo transitivo direto e indireto, o verbo transitivo indireto. Então, lhe não cabe ele aqui. Tá vendo? Não cabe ele aqui. Porque aqui é um verbo transitivo direto. Aguentava. Então, esse aqui está errado. Esse está errado. Né? Vou colocar aqui, está errado. E esse também está errado. Eu vou olhar o quê? Eu vou olhar aqui, ó. Porque eu sei que, ó, quando é que eu tenho o. Aqui não aguentava, já que é um verbo transitivo direto, eu poderia ter aqui. Eu poderia usar aqui, ó, o ou. Eu poderia usar o a. Ou eu poderia usar, né, os e as. Certo? Ó, objeto direto. Então aqui, ó, já não aguentava a mais. Ó, tá errado, tá vendo? Já não aguentava a. Eu tenho um não aqui, ó. Isso aqui tá pedindo pela colocação, pela regra. Nossa, pela colocação gramatical, essa também tá errada.
A não se aguentava, a não se aguentava também não é pela regra, pela colocação gramatical. Ela pede o quê? Antes, esses aqui que eu vou usar. Já não a aguentava, mas olha a diferença. Craseado não, o não aqui, se aguentava, ó. Tá vendo? Esta aqui que tá correta, ó. Já não a aguentava mais. Então, você tendo lá, gente, entra no curso, que a colocação pronominal tem algumas exceções que você precisa, assim, saber, tá bom? Então, aqui eu tenho, todas as vezes eu vou usar esse aqui, objeto direto, eu vou usar esse. O lhe, o verbo aqui, verbo transitivo direto, jamais vou usar, né? O lhe aqui como objeto direto. Vai ser sempre o objeto, o verbo transitivo direto e indireto ou o verbo transitivo indireto, eu vou usar o lhe. Agora, como objeto direto, eu vou usar o a, os, as, é isso eu vou poder usar, tá bom? Vamos para a quinta questão. Então, vamos ver aqui que está pedindo a quinta questão. Sobre os elementos destacados do fragmento, a história do meu nome não acaba com ele. Leia as afirmativas. Então vamos ver aqui. Meu é um pronome adjetivo possessivo. Meu, realmente meu é um pronome, né? Pronome adjetivo. Por que um pronome adjetivo? A história do meu nome. Ó, meu tá junto aqui. Eu tenho o quê? Eu tenho substantivo, gente. Eu tenho um substantivo aqui. Ó, nome é substantivo. Eu tenho aqui um substantivo. Quando eu tenho um substantivo e o pronome acompanha, ó, tá acompanhando o nome, tá acompanhando o substantivo, ele é chamado de quê? De pronome adjetivo. Então, esse aqui é um pronome possessivo, não é isso? Meu, teu, seu, nosso. Mas aqui ele está exercendo a função de quê? Pronome adjetivo. Por quê? Porque ele está acompanhando o nome. Todas as vezes que você tiver um pronome acompanhando o nome, ele está exercendo a função de quê? De pronome adjetivo. Pronome adjetivo. Então está certa essa daqui. Essa opção está certa. Vamos ver outra aqui. A palavra com é uma preposição, sim. Com valor de causa. Então vamos ver aqui o com. Com ele. Não acaba com ele. Esse com ele, ó, tá falando que valor de causa, o com é preposição. Inclusive é preposição essencial, né? A, ante, até, com, contra. Com é preposição. Tá com ele. Agora tá com valor de causa aqui? Não, não está com valor de causa, né? Esse aqui está com valor de quê? Da ideia de valor de companhia, né? Valor de companhia. A relação, né, de companhia, mas não de causa. Acaba com ele, né? Não acaba com ele, de companhia, não valor de causa. Nesse caso aqui, porque para eu ter causa, eu tenho que ter causa, consequência ali, não tem? Aqui não está o valor disso, de causa, consequência, né? Não acaba com ele, de companhia, mas nesse valor aqui, né? O com. Então, esse aqui, ele não está certo. Não, no contexto é um substantivo. Tem a palavra substantivada aqui, o não não está com valor aqui de substantivo. Meu nome não acaba, está relacionado aqui ao um advérbio, está relacionado aqui ao verbo. Olha, não está relacionado aqui ao substantivo. Não, no contexto, é um substantivo. Esse não é um substantivo. O substantivo, para ele ser substantivo, ele tem que ser a palavra substantivada. Se eu colocasse o não, que o João, ó, o não, aí teria o não, é o e o a acompanhando o não, vai tornar essa classe, vai mudar a classe gramatical.
Então, vai passar uma palavra, ser uma palavra substantivada, mas no caso aqui não tem, olha. Meu nome não acaba, não tem isso aqui para marcar. Então, nesse caso, ele não vai ser, né? Tá fora de ser um substantivo. Ele é um pronome pessoal oblíquo. Ele sempre, gente, o ele, eu, tu, ele, ó. Eu, tu. Sempre é um pronome o quê? São pronomes do caso reto, não é isso? Pronome pessoal, pronome pessoal do caso reto. Agora, no caso aqui, ó, tá com ele. Quando você tem com preposição, vou colocar essa observação aqui, ele passou a ser tônico. Ele tem aqui, está acompanhado, com preposição passa a ser tônico e ele tem o valor, sim, de um pronome oblíquo, pessoal, oblíquo. Então, isso aqui está certo, tá vendo? Aqui, pronome pessoal, caso reto. Ele está acompanhado da preposição, ó, está acompanhado da preposição, então ele passa a ser o tônico. E passa a ser, sim, um pronome pessoal oblíquo. Tá vendo? Ó, então é o correto. Tá bom? Ah, então vamos ver aqui. Esse está errado, esse está correto, né? Está correto e esse está correto. Então vamos ver aqui. Está correto que se afirma apenas em. Então esse não é esse aqui, letra AD. Esse está correto. Gente, essas aulas nós temos elas todas no nosso curso, passo a passo. E é interessante você voltar a fazer uma revisão, anotar. A gente só aprende fazendo anotação e repetindo. É a repetição, é o fazer que vai ajudar a você. A sexta questão, vamos ver o que está pedindo aqui. Não é o que acontece a lição. Todas as vezes que eu tiver, isso aqui é só você. Isso aqui eu vou direto, olha aqui, gente. Não vou ler, já vi aqui, ó. Não é o que. Todas as vezes que você tiver o que, tem o e tem o que, você pode saber que isso aqui vai ser um pronome demonstrativo. E o que você tem aqui é o que? Passa a ser o que? O pronome relativo. Se você tem pronome relativo, você tem a oração. Se você tem um pronome relativo, você tem uma oração subordinada, tá? Adjetiva. Adjetiva. Oração subordinada adjetiva, porque você tem o que, ó? O pronome relativo. E o que vem aqui é o pronome demonstrativo, que substitui o nome. Então, eu tenho aqui o pronome, ó, que substitui o nome. Todas as vezes que você vê isso aqui, você pode ter certeza que você já está, a questão ganha. Você pode até ler, mas tem coisas que não tem necessidade de você ler. A sétima, olha que fácil também. É verdade que as pessoas que conhecemos podem nos modificar. Atribui um fragmento ideia de proporcionalidade, predicativa, conformativa, restritiva, concessiva. Eu sei que, primeiro eu vou olhar aqui, que o que? É verdade, eu vou usar, já que eu tenho a predicativa aqui, vamos ver se ela é uma oração subordinada substantiva, porque se for substantiva, vai ser essa aqui. Todas as vezes que eu quero saber se ela é substantiva, eu posso trocar o que por isso. Então, já vou testar. É verdade que as pessoas isso conhecemos. É verdade que as pessoas isso conhecemos? Já não dá. Porque ela não vai ser uma oração subordinada substantiva. Então, essa daqui, olha, eu tiro porque já não vai ser a substantiva. Eu sei que não vai ser substantiva. Mas nós temos aqui tanto ela
quanto adverbial, oração subordinada, né? É adverbial, mas nós temos também a adjetiva. Vamos para a adjetiva primeiro aqui, vamos ver a adjetiva. A adjetiva, gente, mas está difícil aqui. Eita, agora tem o telefone tocando. Então vamos ver aqui, ó. Tá enrolado, né? Então vamos ver se é uma oração subordinada adjetiva. Opa, adjetivo. Se for uma oração subordinada adjetiva, ela vai ter que ter, ela tem o quê? Ou ela é subordinada adjetiva? Eita, Deus me livre. Restritiva, ou ela vai ser explicativa, tá? Ou vai ser restritiva ou explicativa, se aqui for o quê? Uma oração subordinada adjetiva. E o que, logicamente, ele será o quê? Hein, gente? Vai ser o quê? Um pronome relativo. Porque eu tenho pronome relativo. Eita! Oi! Eu tenho pronome relativo dentro da oração subordinada, né? Adjetiva. Ou é restritiva ou é explicativa. Qual a diferença, Heloísa? Restritiva, ela não vai ter vírgula, não é separado por vírgula. Quando ela é explicativa, tem vírgula. Então vamos ver aqui, olha. É verdade que se é um pronome relativo, eu posso trocar por as quais, que é as pessoas, as quais, olha, é verdade que as pessoas as quais conhecemos, tá vendo? Aqui já dá. Quando eu coloquei o isso, não deu. Mas quando você coloca aqui, ó, o pronome relativo já dá. Sem trazer prejuízo. É verdade que as pessoas as quais conhecemos podem nos modificar. Então, aqui eu tenho uma restritiva, que nem tem, olha, não tem, tá vendo? Tem vírgula. Então, aqui eu tenho a restritiva. Vamos à oitava? Será que vai dar para eu terminar? Porque aqui já me avisaram aqui que a bateria está indo. A oitava está dizendo o termo destacado, que deduziam que eu fosse. No contexto é a conjunção subordinativa integrante. Para ser subordinada substantiva integrante, se der, eu vou usar o isso, né? Lá, ó, isso. Se não for, eu vou colocar o que? A conjunção. Mas vamos ver. Deduzem, ó, deduziam isso. Deduziam isso, que eu fosse. Eu tenho duas orações. Deduziam pão, uma oração. Que eu fosse, outra oração. Deduziam isso, dá certinho. Se dá certo, eu tenho a oração subordinada aqui, a substantiva integrante. Correto. Não deu, não é pronome relativo, que não dá para... É o termo anterior, né? Não está referindo-se ao termo anterior aqui, que é um verbo, não é um substantivo, uma palavra. Conjunção subordinativa causal, aqui não está indicando causa, consequência, né? Condicional também não tem aqui, condição. Partícula refletiva é aquela onde que eu posso tirar o é que e não faz falta, né? Então aqui eu tenho a letra D. Essa aqui, refletiva, nós já vimos na aula passada, temos dado aí, né? Pode olhar os vídeos que nós temos toda essa explicação aí, tá bom, gente? Obrigado que estão aí conosco e compartilhe, se inscreve no nosso canal, vocês vão estar nos ajudando e vamos estar ajudando vocês, tá bom? Fico na paz e muito obrigada por vocês terem assistido, compartilhado aí as nossas questões.